Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula da disciplina Gestão e Governança de Recursos Hídricos. Hoje em modo assíncrono, ou seja, gravado. Estou deixando este vídeo gravado para vocês, uma vez que não vou poder estar de forma síncrona com vocês nessa sexta-feira. Então a apresentação dos textos fica para a próxima sexta-feira, tá ok? Na próxima sexta-feira, dessa sexta-feira agora há 8 dias, teremos a apresentação dos textos que seriam esta sexta-feira agora. Então ficam para a próxima sexta-feira, tá ok? Combinado? Então hoje nós continuamos o conteúdo, já estamos no meio da disciplina, finalizamos dia 17 de dezembro a nossa disciplina, certo? Já estamos com a avaliação aí combinada com vocês. Dia 26 vocês vão me apresentar aqui na aula, certo? Os temas que vocês vão trabalhar em cada artigo. Então cada aluno vai entregar um artigo dentro daquelas normas que nós já divulgamos com vocês, tá ok? Combinado? Qualquer dúvida é só me mandar lá no Google Classroom, tá certo? E desse vídeo hoje você pode também mandar dúvida pelo chat do vídeo do YouTube, tá certo? Também que eu respondo. Também manda dúvida pelo chat do YouTube e manda dúvida também pelo Google Classroom que eu respondo, tá ok? Então, eu acredito que já é possível vocês terem uma conclusão ou uma conclusão prévia, preliminar da nossa disciplina acerca do valor e da importância do processo de governança das águas. Importante, tem diversas etapas, diversos atores envolvidos, diversos órgãos envolvidos, diversas entidades e entes envolvidos nessa tarefa difícil, árdua, de realizar a governança dos recursos hídricos. Falo em termos de recursos porque a água é encarada dessa forma na nossa sociedade, como recurso. Embora eu entenda que falar de água é muito mais amplo do que propriamente recurso. Os textos que nós estamos abordando em sala de aula têm demonstrado isso. Falar de água, falar de saneamento é algo muito mais amplo do que falar meramente de recurso. Recurso restringe bastante o escopo, certo, do que vem a ser efetivamente água, o valor ou os valores intrínsecos à água. Então hoje vamos continuar falando do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Estamos falando sobre isso todas as aulas. Vou projetar para vocês os slides agora, ok? Vou projetar. Acredito que vocês agora estão vendo. Bom, já vimos comitês de bacia, o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, né? Já vimos aqui o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Vamos falar agora das organizações civis de recursos hídricos, porque a participação é um pilar importante na governança de recursos hídricos. Nós vimos isso na aula passada e todas as aulas tocamos nesse requisito da participação. O requisito da participação é fundamental para o processo de gerenciamento dos recursos hídricos, de governança dos recursos hídricos como um todo. Certo? A participação, eu diria, é um pilar fundamental, fundante desse processo. Sem esse pilar, todo o edifício desmorona, perde a legitimidade. É muito importante. Porém, temos problematizado através dos textos a qualidade dessa participação. Qual a qualidade dessa participação? É um excelente tema de pesquisa para o nosso Prof. Água, não é? Muito importante. Eu ainda não vi ninguém trabalhando esse tema aí, tá certo? Olha aí uma possibilidade de trabalhar a qualidade da participação no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É um tema fundamental, importantíssimo, porque precisamos, talvez resgatar, certo? Resgatar essa qualidade da participação. Estou aqui já dizendo, talvez, que não tem essa qualidade tão esperada por todos, mas é preciso, em alguns casos, resgatar a qualidade. Agora,
Nós temos como possibilidade de participação no sistema das organizações civis de recursos hídricos, as associações de usuários, por exemplo. É uma modalidade, é uma forma de participação no gerenciamento de recursos hídricos. São consideradas, para os efeitos desta lei, a Lei 9433/97, sobre a qual estamos tratando nessas últimas aulas, organizações civis de recursos hídricos. Dentre essas organizações civis de recursos hídricos, se eu falo que são organizações civis, eu estou falando que são organizações da sociedade, que estão de acordo com a lei do país, de acordo com o direito civil, de acordo com o direito constitucional. Por que o direito civil? Porque eu estou falando de associações. E todo o regramento sobre associações está inserido no direito civil brasileiro. Então, que organizações civis de recursos hídricos são essas? Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. 2. Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. 1. Consórcio e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. Como nós vimos, a bacia hidrográfica é a entidade básica do gerenciamento, da governança dos recursos hídricos. E ela ultrapassa o território, muitas vezes, de um município ou de estados e até de países. Então, posso estabelecer um formato de consórcios e associações intermunicipais entre municípios. Associações regionais, porque ali eu estou falando de uma região hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma região hidrográfica que ultrapassa o território juridicamente possível de cidades, estados e até mesmo de países. Associações regionais locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. O nome dessa associação vai ser dado no momento da fundação. Associação Regional de Usuários de Recursos Hídricos da Borborema. Um exemplo. Associação Regional de Usuários de Recursos Hídricos do Cariri paraibano ou do Cariri cearense e assim por diante. Locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. Tá ok? Importante isso, muito importante essas associações, a organização em associações e a consciência que é preciso participar do sistema se quisermos modificar, certo? Ou que ele permaneça como está. Item 3, organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. As universidades, por exemplo. O Profiágua, por exemplo. Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. Instituto Nacional do Semiáridos, universidades, institutos federais e assim por diante. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Vejam, claro que a proteção do interesse sobre a água é uma proteção chamada de difusa. Difuso, ou seja, atinge a todos indistintamente. Interessa-nos a todos indistintamente, portanto. Daí a necessidade de pensarmos em termos de interesses difusos, interesses que estão espraiados na sociedade, estão espalhados na sociedade, de forma indistinta, que nos liga, independente de não estarmos contratualmente ligados. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Organizações não governamentais, certo? Independentes de ligação com o governo. Inciso 5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Então, além desse rol citado até aqui, outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Então, no artigo 48 tem lá, para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos,
as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Aquilo que eu falei para vocês, quando nós tratamos essas organizações como organizações civis, estamos dizendo implícita e explicitamente que essas organizações são formatadas, formuladas, organizadas conforme a lei civil do país, conforme o direito constitucional do país. Portanto, faz todo o sentido o artigo 48, quando fala que para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Seria um óbvio ululante, né? Precisam ser constituídas conforme a lei, sem dúvida alguma. Então aí nós temos a matriz de funcionamento do SIGRE, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Veja que nós temos 3 partes aí, né? Aliás, 2 partes. Tem, no âmbito nacional e estadual, você tem essas 2 partes, e mais 2 partes. 2 partes em termos de atribuições, a quem compete as atribuições, mais 2 partes em termos de setor de atuação. Primeiro, no setor de formulação da política, e no setor de implementação dos instrumentos de política. Então, veja só, no setor de formulação de política, nós temos os organismos colegiados e a administração direta. Nesses organismos colegiados, nacionalmente, figura o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e figura também o Comitê de Bacia. Na administração direta, figurava o Ministério do Meio Ambiente, né, na Secretaria de Recursos Hídricos, certo? Agora figura, na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então aí substitui pelo MDR, tá certo? No âmbito estadual, nós temos como organismos colegiados o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Comitê de Bacia. A administração direta, nós temos as secretarias de Estado relacionadas com recursos hídricos. Agora, no outro setor, no segundo setor de implementação dos instrumentos de política, no segundo setor de implementação dos instrumentos de política, nós temos o poder outorgante nacionalmente a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. E temos a entidade de bacia, que é a agência de bacia, quando existe ligado ao comitê de bacia. No âmbito estadual, nós temos o poder outorgante, são as entidades estaduais. No caso da Paraíba, a AESA tem o poder outorgante. É quem o poder central, certo, estabelecer que vai outorgar. Quem outorga é o governo do estado, que pode delegar isso à agência especializada no tema das águas. Tá certo? E temos aí na entidade da bacia, a agência de bacia ligada ao comitê de bacia também no âmbito estadual, tá ok? Agora, diante de tudo isso, se você não está de acordo com as normas ou infringe normas, você acaba cometendo infrações penais. E a Lei 9433 de 1997, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceu também as infrações penais. As infrações penais. Vamos falar um pouco sobre elas. Certo? Primeiro, derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso, fora aquela quantidade irrelevante para uso doméstico ou para produção em agricultura familiar. Os outros usos precisam de outorga, precisa de autorização. Então, se você deriva, retira água ou utiliza recursos hídricos para qualquer finalidade sem respectiva outorga, está cometendo infração penal. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização de recursos hídricos e superficiais ou subterrâneos que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos sem autorização dos órgãos ou entidades competentes, sem outorga, também é infração. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação, a retirada de água ou utilização de recursos hídricos. A derivação, você está tirando de um curso d'água recursos hídricos superficiais ou subterrâneos que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos sem autorização dos órgãos ou entidades competentes.
4. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Depois de estabelecida a outorga, tem que seguir a outorga. Se quiser modificar a outorga, tem que pedir ao órgão outorgante. Do contrário, você estará cometendo uma infração penal. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Será que essa situação existe no nosso semiárido? Certamente diversos poços são irregularmente perfurados. Eu conheço diversos. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. É fraude. Você subestima o que está sendo medido, você falsifica de alguma forma a medição, a menor sempre, para beneficiar você. Inciso 7º, infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei, Lei 9433, e nos regulamentos administrativos, nas instruções, portarias, resoluções emitidas pelos órgãos reguladores, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Não cumpriu é infração penal. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções, certo? Obstruir significa obstruir a atuação fiscalizatória. Atuação fiscalizatória. Então, quais são as penas? A advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades. Adverte-se, estabelece-se um prazo para a resolução daquela irregularidade. Multa simples ou diária, um valor completo ou um valor diário, proporcional à gravidade da infração, indo de R$100 a R$10.000. 3. Embargo provisório, ou seja, interrompe-se aquele caso, por prazo determinado para a execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. Então, embargo provisório por prazo determinado para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. 4. Embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontente no seu antigo estado, reverter status quo, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos artigos 58 e 59 do Código de Águas, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Embargo definitivo com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontente no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos do artigo 58 e 59 do Código de Águas, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Isso é uma forma de penalização. Parágrafo 1º fala que sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor combinado em abstrato. Ou seja, a metade do valor que é estabelecido aqui na lei. Vai de R$100 a R$10.000. Tá ok? Parágrafo 2º
No caso dos incisos 3º e 4º, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos na forma dos artigos 36, 53 e 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa. Nos casos dos incisos 3º e 4º, esses incisos aqui, 3º e 4º, do embargo e do 4º, independentemente da pena de multa, serão cobrados do infrator as despesas em que incorrer a administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos. Então, quem deu causa vai pagar pelo prejuízo, certo? Independente aí, sem prejuízo do fato de responder também pela indenização dos danos a que der causa. Da aplicação das sanções previstas neste título, caberá recurso à autoridade administrativa competente nos termos do regulamento, certo? Caberá recurso à autoridade superior. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Dobra-se a multa em caso de reincidência. Agora, o decreto que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos, especificamente o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é o número 10.000/2019. Então, há um decreto novo, decreto de 2019, que regulamenta a atuação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é o decreto 10.000/2019. Veja só, temos ainda alguns artigos do antigo Código de Águas, o decreto 24.643/34, que estão ainda em efetividade, que não foram revogados. Quase toda a lei foi revogada, mas existem alguns dispositivos que permaneceram. Por exemplo, o artigo 2º são águas públicas de uso comum. Águas públicas de uso comum, os mares territoriais, dos mesmos incluídos os golfos, baías, enseadas e portos. As correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis. Tudo isso continua sendo de uso comum. Portanto, o artigo 2º do Código de Águas de 1934, nessa parte ainda está vigente. As correntes de que se façam estas águas, as correntes de água, as fontes e reservatórios públicos, as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que por si só constituam o caput fluminis, ou seja, de onde flui a água, as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que por si só constituam o caput fluminis, e os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade ou flutuabilidade. Os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade e flutuabilidade. Agora, quanto à propriedade, também está em vigor. Em relação à União, de propriedade da União, quando marítimas, as águas, quando situadas no território do Acre, ou em qualquer outro território que a União venha adquirir, enquanto mesmo não se constituir em Estado ou foi incorporado a algum Estado. No caso, essa letra B aí está resolvida, porque o Estado do Acre existe, foi criado, não é mais território. Então, no norte do país, onde era território, é Estado agora. Então, tem as águas estaduais. Quando servem de limites da República com as nações vizinhas, ou se estendam a território estrangeiro. Então, ultrapassa o território nacional, está na fronteira, então está sob a tutela e é um bem da União. Certo? Letra D, quando situadas na zona de 100 quilômetros contígua aos limites da República com estas nações, com as nações estrangeiras, com os países vizinhos. Tá ok? Quando sirvam de limites entre dois ou mais estados. Quando sirvam de limites entre dois ou mais estados, é a União. Quando percorram parte dos territórios de dois ou mais estados, pertencem aos estados. Quando sirvam de limites a dois ou mais municípios, é o estado, não é municipal. Até porque a titularidade do município não existe em relação às águas. A titularidade é do estado e da União.
quando percoam parte dos territórios de 2 ou mais municípios. Todas as águas que estão dentro do Estado são do Estado. Não são da União, são do Estado. Só se ultrapassar o limite do Estado. Então, atenção, outras legislações que necessitam ser levadas em consideração na governança. Então, essa primeira legislação que está aí, Política Urbana, a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, prevê os cuidados necessários com o solo quando do seu parcelamento, do seu uso em geral para edificações, elencando as obras de saneamento e abastecimento de água como saneamento, né? O ciclo urbano da água deve necessariamente estar inserido nessa política urbana, tendo o uso do solo como o acesso e o uso da água estão intimamente ligados, né? Sendo necessários cuidados específicos com o solo para permitir o correto escoamento da água, permitindo a recarga das águas do subsolo. Resolução número 420 de 2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, também, onde fala lá no artigo 3º, a proteção do solo deve ser realizada de maneira preventiva a fim de garantir a manutenção de sua funcionalidade ou de maneira corretiva, visando restaurar sua qualidade ou recuperá-la de forma compatível com os usos previstos. No parágrafo único, são funções principais do solo manter o ciclo da água e dos nutrientes. 4. Agir como filtro natural, tampão e meio de absorção, degradação e transformação. E meio de adsorção, degradação e transformação de substâncias químicas e organismos. 5. Proteger as águas superficiais e subterrâneas. Veja a relação dessa norma com a questão das águas, com a governança das águas. Política Nacional de Recursos Hídricos, 9433/97, que nós já vimos, estamos vendo. A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, a Política Nacional de Saneamento Básico, na Lei 11.445, também. Essa lei lidará essencialmente com fenômenos que ocorrem diretamente nas cidades, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem, a limpeza urbana e manejo de resíduos. Esse diploma legal precisa dialogar em sua execução com as demais leis, especialmente a Política Nacional de Recursos Hídricos. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9.985 de 2000. Essa lei cuida da preservação de espaços, seja no solo ou água, de modo a cuidar dos organismos existentes, além do próprio solo e água. Além disso, regula o acesso a esses recursos, bem como a água no interior dessas unidades, uma vez que ela é considerada um recurso ambiental. O Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, essa lei traz diversos dispositivos que incluem a água, destacando-se a obrigatoriedade de proteção e recomposição das áreas de preservação permanente, APP, o que conserva as margens dos rios, evitando seu assoreamento. Destaca o caráter público das águas nas florestas, em forma de nascentes, olhos d'água, enfim, de qualquer corpo d'água que esteja nas áreas de mata, que na verdade beneficia as cidades diretamente. Por isso é fundamental o diálogo dessa lei no sistema de proteção da água, pois o solo e outros organismos e estruturas são fundamentais para a preservação dos cursos de água, tendo um impacto positivo no ciclo urbano da água. Código de Mineração, Decreto-Lei 227 de 67, esse decreto é marco regulatório da atividade minerária brasileira. Entretanto, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de novo marco legal. O que está vigente cuida de regular também o uso das águas na área de mineração, bem como proteger os corpos de água subterrâneos e superficiais, o que é substancialmente importante para as comunidades urbanas que se beneficiam do ciclo da água. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, a Lei 12.305, veio disciplinar a disposição de todo o resíduo sólido produzido na sociedade, especialmente nas cidades. Sua execução é polêmica no âmbito dos municípios, pois boa parte deles ainda não tem o local apropriado para a disposição dos resíduos, o que pode causar, inclusive, a contaminação do solo e dos corpos d'água subterrâneos e superficiais. O decreto 4.297 de 2002, esse decreto institui um instrumento essencial à Política Nacional do Meio Ambiente e que coloca a obrigatoriedade de se planejar os limites de atuação do homem sobre o meio ambiente, incluindo os recursos hídricos, devendo se planejar as ações para a necessária preservação dos recursos ambientais, dentre eles a água.
A Lei 9.605 de 98, essa lei institui os crimes ambientais, entre eles está o que macula as espécies da fauna dos corpos d'água, porém, entende-se que a penalização é tímida para a extensão do dano, por exemplo, ao rio, que é um verdadeiro organismo vivo, pulsante, e que terá um impacto direto no ciclo da água. Causar a interrupção do abastecimento de água nas cidades por meio de alguma ação poluidora é crime. Na esfera penal, infelizmente, a punição é deveras tímida, certo? Pequena, mitigatória para a magnitude da ação, que em muitos casos pode resultar em desastre ambiental. A Lei 9.795, a Lei de 99, a Lei da Educação Ambiental, essa lei estabelece diretrizes para uma ação planejada na educação que capacite as atuais gerações e as vindouras sobre a importância do meio ambiente, dos recursos naturais que ele gera, como a água. Certo? A Resolução 303 do CONAMA de 2002 é fundamental para compreender os elementos tuteláveis no meio ambiente que têm impacto direto sobre as águas que fluem pelas cidades. E a Resolução 335 de 2008, também do CONAMA, que regulamenta o licenciamento da construção de cemitérios, que vai impactar diretamente nas águas subterrâneas, sendo necessária a regulação da construção desses espaços para que não contamine esses corpos d'água. E a Resolução 396 de 2008 do CONAMA, essa resolução é pertinente ao uso das águas subterrâneas, ditando parâmetros de qualidade para que não haja contaminação, orientando os órgãos de fiscalização ambiental. Bom, pessoal, aí nós terminamos essa parte e eu quero continuar com vocês falando sobre o direito da água. Vocês sabiam que existe um direito da água? Estamos falando sobre isso até agora. E talvez, eu não tratei, né, de nomear isso e de dizer, olha, aqui é um direito da água, mas esse conjunto de normas que nós estamos vendo até agora aqui, poderíamos nomeá-lo como um direito da água. Assim como existe o direito do consumidor, assim como existe o direito civil, o direito penal, o direito tributário, o direito processual civil, o direito processual penal, existe o direito da água também. Eu trouxe dois conceitos aqui para nós vermos. Primeiro conceito, de Granziera. A professora Maria Granziera fala o seguinte: conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio, uso, as competências e o gerenciamento das águas, visando ao planejamento dos usos e a preservação, assim como a defesa de seus efeitos danosos, provocados ou não pela ação humana. Vou repetir esse conceito que eu acho muito importante. Conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio, o uso, as competências e o gerenciamento das águas, visando ao planejamento dos usos e a preservação, assim como a defesa de seus efeitos danosos, provocados ou não pela ação humana. Vejam que o que estamos vendo na disciplina é justamente isso. Estamos vendo um direito da água. Não é verdade? Se nós pegarmos esse conceito e destrincharmos ele, item por item, vamos ver que estamos seguindo esse roteiro. Outro conceito do Pompeu, ele falou o seguinte: conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio, o uso, aproveitamento, a conservação e a preservação das águas, assim como a defesa contra suas danosas consequências. Falou de outra forma, mas falou a mesma coisa que a Granziera falou. Conjunto de princípios, direito das águas, direito de águas, direito da água, enfim, conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio, o uso, aproveitamento, a conservação e a preservação das águas, assim como a defesa contra suas danosas consequências. Então fixem bem esses conceitos aí, porque esses conceitos nós vamos utilizar nos nossos trabalhos. Vocês podem utilizar nos nossos trabalhos para refletir sobre algum instrumento legal que vocês estão trabalhando
no seu objeto específico, nesse trabalho final de curso, que tem que ter relação, e é importante que tenha, não é que tem que ter relação, mas é importante que tenha, é bom para vocês que esse trabalho final tenha relação com a dissertação. Os princípios de Brasília são itens fundamentais para nós refletirmos sobre a governança. Que princípios são esses? Esses princípios foram elaborados em 2018 no Fórum Internacional Mundial da Água. No Fórum Mundial da Água, ou Internacional da Água, em 2018, em Brasília, onde todos os países, ou a maioria deles, estavam reunidos debatendo as questões relacionadas com a gestão e a governança da água, mundialmente falando. E aí tivemos uma reunião específica de juízes, ou do Poder Judiciário, como queiram, de vários países, falando sobre as questões que tramitam sobre água. E aí eles elaboraram um documento ao final do encontro, e nesse documento constam, na verdade, 10 princípios. 10 princípios. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro princípio fala que a água é um bem público. A água como um bem público. Já falamos isso, que na nossa lei 9433 está claro. A água ela é pública. Ela é um bem público. Se ela é um bem público, é um bem da coletividade. É um bem da coletividade. Mas aí, no direito administrativo, muitas vezes se separa o que é bem público e o que é serviço. Não é? Então, os defensores da privatização entendem, não, mas o serviço pode ser privatizado. O bem continua sendo público, porque a regulação ela continua sendo pública. A água existe como pública, mas o serviço, ou seja, desde a captação até a entrega da água ao usuário, eu poderia ter um serviço privado que fornecesse esse bem público. Mas aí são questões que nós estamos debatendo aqui nessa disciplina, inclusive com textos muito provocativos em relação à privatização da água. Então, água é da coletividade. Segundo princípio, justiça da água, o uso da terra e a função ecológica da propriedade. Não podemos separar a gestão do solo da gestão da água. Eu entendo, e isso está claro nos princípios de Brasília, do Fórum Mundial da Água, que nós temos que pensar em termos de planejamento nas cidades e no campo de forma unida. A gestão da água e a gestão do solo é fundamental. Por isso que tem esse princípio, justiça da água, uso da terra e a função ecológica da propriedade. A propriedade precisa ter uma função ecológica, a gente precisa monitorar, verificar se essa função ecológica está sendo cumprida e se efetivamente está havendo o uso da terra. E é preciso que se busque efetivamente a distribuição da água para todos. Precisamos atingir a universalidade do acesso à água. É princípio basilar do nosso sistema, inclusive. Então, é isso que quis dizer o segundo princípio dos princípios de Brasília. Precisa existir uma justiça da água, distribuição equânime, e aí o judiciário precisa estar imbuído desse pensamento de que existem princípios que norteiam, certo, a gestão e a governança das águas, que não é uma atividade como outras quaisquer, é uma atividade especial. Terceiro princípio, justiça da água e povos indígenas, tribais, montanha e outros povos em bacias hidrográficas. Então, o judiciário tem que pensar a justiça como um todo. Os órgãos administrativos têm que pensar a partir da bacia hidrográfica. Produzir justiça hídrica, justiça da água para povos indígenas, tribais, povos de montanha e outros povos que são minoria, que estão fora das cidades, estão em povoados difusos, distantes e que estão situados numa bacia hidrográfica. Então eu preciso, sem dúvida alguma,
pensar a partir da bacia hidrográfica para produzir justiça para estas pessoas, mesmo que em minoria. No quarto princípio, justiça e prevenção da água. Sempre justiça, justiça e prevenção da água. Então, o judiciário trabalhando, certo, a partir de princípios, certo, específicos do campo da gestão e da governança, e também numa atitude preventiva no sentido de evitar danos aos corpos hídricos. Lagos, lagoas, rios, aquíferos. É preciso evitar os danos, ter uma atitude preventiva para não se transformar num desastre de pequenas, médias e grandes proporções. O quinto princípio, justiça e precaução da água, também tem relação com o princípio da precaução. Eu preciso sempre agir de forma precavida. Obras públicas, obras privadas precisam buscar sempre proteger os mananciais, os corpos hídricos, sempre no sentido de não poluir, de buscar não poluir, de mitigar prejuízos. E havendo dúvidas, o princípio sexto fala que in dubio pro aqua. Na dúvida, a decisão sempre é a favor da preservação da água, da qualidade da água, da manutenção da água. No princípio sétimo, poluidor pagador, usuário pagador e internalização dos custos ambientais. É preciso entender que quem usa mais paga mais e quem polui mais paga mais. Vai ter um peso maior na conta. E é preciso restaurar. Então precisamos internalizar os custos ambientais da nossa ação sobre os corpos hídricos. O oitavo princípio, justiça hídrica e boa governança da água. Justiça hídrica e boa governança da água. Precisamos implementar instrumentos de governança como esses que nós estamos debatendo aqui na aula. Eles não podem ser fruto apenas de uma teoria, mas precisam ser implementados, monitorados, testados e avaliados. Daí eu vou ter uma justiça hídrica. Nono princípio, justiça da água e integração ambiental. Eu preciso integrar essa justiça da água com o meio ambiente. A água às vezes parece que está separada do meio ambiente. Não, a água está inserida no meio ambiente, é o substrato vital do meio ambiente, é o sangue que circula nas veias da natureza. E o último princípio, justiça processual sobre a água. Preciso ter um procedimento claro, um procedimento transparente para a atuação na gestão e governança da água, sem dúvida alguma. Agora, toda essa discussão passa sobre o nosso ordenamento jurídico. E no nosso ordenamento jurídico, está muito claro na nossa Constituição que existem bens, não que a União seja dona. Veja, nós somos o povo que constitui a República Federativa do Brasil, que é soberana. A União nos representa, inclusive no domínio sobre esses bens. A União cabe o desiderato, a responsabilidade de cuidar das águas nacionais. Está lá no artigo 20 da Constituição Federal, são bens da União. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Aí nós temos o cuidado que é de responsabilidade da União sobre os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as
praias fluviais. Por exemplo, em relação a terrenos do seu domínio, açude Epitácio Pessoa, Buqueirão, foi construído em terras da União, é uma obra da União, cuidada pelo DENOX, de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Está no rol de bens da União, mas serve ao Estado da Paraíba, mais especificamente ao compartimento da Borborema, fornecendo água. No artigo 26 da Constituição Federal, tem lá, incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas fluentes. Tem um errinho aí, gente, tá sempre aparecendo esse hífenzinho, mas é um erro do próprio programa do PowerPoint que eu utilizo, certo? Mas é emergente, é junto. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Incluem-se entre os bens dos estados. Vimos que bens em relação à água são da União. Agora, dos estados, as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então é claro que as águas subterrâneas são de responsabilidade dos estados. Não é verdade? Agora, o artigo 99 do Código Civil fala que são bens públicos, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso comum do povo, rios, mares, estradas, ruas e praças. São bens públicos, são os de uso comum do povo, são de todos. Os rios, mares estão incluídos. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento de administração federal. Mas, novamente, o erro aí, a administração está separada, a administração é junto. Estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. E 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Mas o que nos interessa é o inciso 1º do artigo 99 do Código Civil. São bens públicos, os de uso comum do povo, tais como rios, mares. São bens de uso público, né? São bens de uso comum do povo. Então, esse quadro resume as competências ou atribuições presentes na nossa Constituição. Então, a competência administrativa, ela se divide entre competência exclusiva, competência remanescente, competência comum, competência exclusiva, competência remanescente e competência comum. Exclusiva está no artigo 21 da Constituição Federal e no artigo 30. Recortei aquele especificamente relacionado com a água. No artigo 21, inciso 19, está lá, instituir sistema de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso, de seu uso. É responsabilidade exclusiva da União. Certo? E também o artigo 21, inciso 12, a linha B, D, F e o 18 e 20. É competência exclusiva do município também o que está presente, o que figura no artigo 30 da Constituição Federal. Certo? Organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, promover ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, que é uma ação que tem relação com a questão da água. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local. Tá ok? Então, competência administrativa também podemos chamá-la de competência remanescente, que são aquelas competências relacionadas com as responsabilidades dos Estados federados, que está lá no artigo 25, parágrafo 1º. Artigo 25, parágrafo 1º, competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. Então, estão definidas as competências da União e dos municípios. E o que sobrar é competência dos Estados. Tá? Como está dito lá, competências que não lhes sejam vedadas ou proibidas pela Constituição. É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que está no artigo 23 da Constituição Federal e Lei Complementar 140 de 2011. Tá certo? Artigo 23, inciso 3º, proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, promover a melhoria das condições de saneamento básico, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Portanto, é competência de todos os entes aí, essas que eu citei agora há pouco. Agora, em relação à competência de fazer a lei, competência legislativa, nós temos competência privativa, competência concorrente, competência remanescente, competência exclusiva do município e competência supletiva do município. Tá ok? Então, a competência privativa, nós temos lá no artigo 22 da Constituição, delegação aos estados no artigo 22, parágrafo único, Constituição Federal, e no artigo 22, águas e energias, jazidas, minas, outros recursos minerais, inciso 12, responsabilidade exclusiva da União, tá certo? Competência concorrente da União e dos estados, ou seja, que os dois realizam, lá no artigo 24, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. São assuntos que podem estarem versados nas leis federais e nas leis estaduais. O inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Também são temas que podem estar em leis federais e estaduais. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Também está lá incluso e pode estar incluso em leis federais e leis estaduais. Então, a competência supletiva e a competência complementar está lá no artigo 24, parágrafo 1º e artigo 24, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, competência supletiva e complementar que cabe aos estados. A competência remanescente cabe aos estados, no artigo 25, parágrafo 1º, artigo 25, parágrafo 1º, competências que não lhes sejam vedadas, proibidas pela Constituição Federal. Competência exclusiva do município, no artigo 30, assuntos de interesse local. Portanto, legislações que versem sobre assuntos de interesse local são de responsabilidade municipal, das câmaras de vereadores, do Legislativo Mirim dos municípios. Competência supletiva do município, está lá no artigo 30, inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual. Então, suplementar no que não houver na legislação federal e estadual, o município poderá fazê-lo. Agora, a nossa Constituição trouxe no artigo 225, certo, um tema ou um elastecimento do tema ou dos temas relacionados com o meio ambiente. Diz o seguinte no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Aí eu lembro do artigo 99 do Código Civil, que a água é bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Estamos falando aí de meio ambiente como um todo, incluindo-se a água, que dela, da qualidade dela, depende, certo, a sadia qualidade de vida. Cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo efetivamente. Porém, lá no parágrafo 1º está muito claro que para assegurar a efetividade desse direito que está no artigo 225, incumbe exclusivamente ao poder público. Incumbe ao poder público. Só a ele. Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Portanto, nós estamos falando de que aí, gente? Estamos falando da possibilidade de estarmos prejudicando esses processos ecológicos ao poluir a água, por exemplo. Então é responsabilidade do poder público cuidar da despoluição dos corpos hídricos, por exemplo.
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então aí estamos falando de fauna, flora e tudo que faz parte da fauna e flora, inclusive a água que faz parte do meio ambiente. Inciso 2, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, um patrimônio imensurável que nós possuímos na floresta amazônica, por exemplo. Inclusive na nossa Caatinga, na nossa Mata Branca, tem um relevante patrimônio genético escondido na secura da nossa vegetação, na resistência da nossa vegetação. Temos uma vegetação rica. Inciso 3º, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, estabelecer unidades de conservação de espaços protegidos é fundamental, uma ação seminal para a política ambiental, para a governança ambiental como um todo e para a governança hídrica. Quando nós podemos transformar espaços onde tem nascentes em unidades de conservação. Inciso 4, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, ou seja, impactante ao meio ambiente, estudo prévio do impacto ambiental, o EIA, estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade. Não é de qualquer forma que a gente vai fazer uma obra. Controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. Então precisamos controlar essas substâncias que são produzidas e que podem, ao serem descartadas ou utilizadas, prejudicar o meio ambiente. Inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, fundamental, médio, básico, até o superior. Todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então precisamos preservar, proteger a fauna e a flora e todos os processos que envolvem-nas. Parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. A atividade minerária é uma atividade extremamente poluente, extremamente degradante do meio ambiente. Então, é uma atividade que mereceu aqui os cuidados específicos por parte do constituinte brasileiro ao formular a Constituição, colocando um parágrafo só sobre isso. Então, aquele que explorar recursos minerais, a ele é dada a responsabilidade de restaurar o meio ambiente degradado. Parágrafo 3º. Embora seja muito difícil restaurar totalmente, plenamente. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, como nós falamos agora há pouco, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. São esferas diferenciadas, né? Esfera administrativa, penal e a esfera referente à reparação dos danos. Parágrafo 4º, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Não falta nada aí no parágrafo 4º? Falta o que aí, gente? Falta a Caatinga e falta o Pampa. E principalmente a Caatinga por ser uma mata genuinamente brasileira. E que por mero esquecimento, segundo os bastidores atestam, não se colocou a Caatinga. Que é um ecossistema desprestigiado na nossa Constituição. Eu acho isso um absurdo. A Caatinga não está inserida aí no parágrafo 4º. Para muitos pode parecer preciosismo, eu não entendo como preciosismo. Entendo como você deixar protegida juridicamente a Caatinga, certo? No capítulo que fala sobre o meio ambiente na nossa Constituição. Isso é fundamental. Isso é fundamental.
Portanto, pessoal, hoje nós condensamos aqui a nossa aula em 1 hora, mais ou menos, de modo que nós explorássemos uma parte interessante do conteúdo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vão lá no próprio YouTube, deixa lá para mim, ou no Google Classroom. Estou disponível. Então, nessa sexta-feira, nós não teremos aula síncrona, certo? E os textos que seriam debatidos agora nessa aula síncrona ficam para a próxima aula, tá certo? E lembrem-se que dia 26 tem a apresentação dos temas por vocês, que vocês vão abordar no trabalho final, que será entregue já na data que foi marcada com vocês, tá ok? Eu desejo a todos um excelente final de semana, fiquem com Deus, qualquer coisa estou à disposição, tá certo? Um abraço a todos.